Oiê, bom dia, bonita. Ó, já tomou seu cafezinho hoje? Bom demais, café é muito bom. Meninas, tô aqui, ó, pegadinha no meu crochê. Hoje eu tô iniciando uma encomenda de uma cliente muito querida que já vem comprando comigo há bastante tempo. Essa cliente mora lá em São Paulo. E é assim, a hora que eu finalizo uma encomenda dela que eu envio, ela já tem uma outra encomenda pronta pra me pedir pra fazer pra ela. E eu já tô fazendo um tapetinho com um porta-papel pra ela hoje. Ela me pediu pra fazer marrom com rosa chá. Eu não separei ainda pra mostrar aqui pra vocês o rosa chá. Mas ela pediu um tapete de 80 centímetros. Eu comecei aqui a base. Ele é o marrom café. E o rosa é esse aqui, ó. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra vocês. Ele tá ali no cantinho, ó. Vai ser com esse rosa chá aqui. Depois eu vou pegar e vou mostrar isso pra vocês certinho. E aí eu comecei aqui a minha encomenda. O dia hoje tá um dia assim meio estranho, sabe? Aquele dia meio que começou ensolarado e agora já tá meio nublado. Parece que vai chover. E aí geralmente esses dias nublados eu não sei pra vocês, mas pra mim eles me deixam assim um pouco mais jururu, um pouco mais cabibaixa. Mas, né? Nem só de sol vive o girassol. Meninas, hoje oficialmente eu quero começar o meu projeto, que faz jus o nome desse canal, que é Crochê, Café e Leitura, que a gota tá serena, que a língua hoje tá travando desde cedo. A tal das mensagens chegando. Opa, cliente? Aguenta aí, cliente, já falo com você. Hoje eu vim aqui para começar oficialmente meu projeto do crochê, café e leitura. Eu ainda tô meio travada, ainda tô meio tímida, meio sem graça de estar fazendo conteúdo, mas eu não vou me deixar parar. Eu não vou me permitir parar por vergonha, por medo ou por qualquer outra coisa. Hoje a vontade de desistir veio grande. Foi muito difícil gravar status pro meu WhatsApp hoje. Eu tive que gravar várias vezes para poder sair uma coisinha de nada e ainda nem postei. Sem vontade nenhuma de vir aqui gravar conteúdo pro YouTube, mas eu prometi a mim mesma que eu não ia desistir e eu não vou desistir. Então eu tô aqui com o meu crochê, tô aqui com o meu café, tô aqui também com a minha companheirinha. Já tomou água hoje? Pedra, só as da vida, amiga. No rim a gente não precisa. Então, ó, 2 litrinhos. Minha meta tá meio devagar, mas vai chegar lá até o final do dia. Tem aqui encomenda pronta pra enviar. Falta só etiquetar e colocar no correio, que eu vou fazer isso daqui a pouco. E aqui apareceu, depois de tanto eu prometer. Ó, vai estar espelhado que fala, né? Mas esse é o livro que a gente vai começar a ler e a gente vai começar a comentar sobre ele, tá bom? Eu vou começar hoje aqui com vocês o Vendedor de Sonhos, que é do meu querido amado Augusto Cury, que eu gosto muito dele. E eu vou ler pra vocês rapidinho a essência do que vai abordar esse livro. Aqui fala assim: aqui vai contar a história de um homem maltrapilho, desconhecido, que tenta impedir o intelectual de pôr um fim da própria trajetória, né? Para não falar outra coisa. Mas de um intelectual que resolve na sua cabeça que não vale mais a pena continuar trilhando na sua trajetória. E no contexto de toda essa história, tem um policial, tem um famoso psiquiatra, tem um corpo de bombeiro, onde ninguém consegue resolver a questão
desse intelectual que está querendo aprontar, né, fazer arte com a própria vida. E aparece esse homem maltrapilho, todo mal acabado, e consegue mudar todo o contexto da história, né? Consegue mudar tudo que está acontecendo ali naquele momento. E aí aqui fala assim, ó, que com uma eloquência cativante, esse maltrapilho consegue conversar com o intelectual que está querendo pôr um fim na própria vida, consegue fazer ele raciocinar de uma forma diferente e ainda consegue cativar outras pessoas. Esse é um livro que ele chama muito a atenção para cada um de nós, e aqui eu vou falar de mim. Esse livro ele chamou muito a minha atenção porque às vezes a gente acha que o desejo de pôr fim na própria vida se trata de pessoas que estão sofrendo por dificuldade financeira, porque quebrou, porque não tem dinheiro, porque não consegue pagar as contas. E na maioria dos casos é assim mesmo, mas também atinge pessoas de alta classe, pessoas bem-sucedidas, com dinheiro no bolso, com uma trajetória de vida brilhante, que você olha pro externo da pessoa e a pessoa é impenetrável e às vezes com um sorriso no rosto, mas por dentro a pessoa tá definhando. E hoje em dia a gente tem visto bastante isso acontecer com pessoas que são influencers, pessoas que são famosas lá em Hollywood, pessoas que trabalham com o público, proporcionando humor, fazendo as pessoas rirem. E você olha e fala, cara, esse cara é muito top, ele é muito, né, trabalha muito bem, tá sempre fazendo a gente rir, ele deve ter uma vida muito boa. Na verdade é só um personagem. E por dentro a pessoa tá morrendo aos poucos, igual uma árvore que por fora ela tá toda linda, toda, né, você olha os galhos, as folhas, o tronco, mas por dentro ela tá secando, ela tá apodrecendo, ela tá definhando. E quando vem um vendaval forte, ou às vezes nem tão forte assim, aquela árvore simplesmente tomba e você fala, nossa, como que aquela árvore caiu? Porque não era visível, era interno o estrago que estava sendo feito. E hoje em dia tem muitas pessoas que são assim. E esse livro ele vai retratar sobre isso. O Augusto Cury, para quem não conhece, ele é um psiquiatra muito renomado, é psicoterapeuta, é escritor, conhecido e reconhecido em muitos países. E nesse livro aqui ele conta uma fábula urbana de pessoas comuns que se tornaram especiais buscando amor à própria vida. É um livro muito bom. Eu recomendo, se você puder ler, se você gostar de ler, se você tiver tempo. E se não, acompanha aqui comigo, mulher. Bora saber dessa história direito? Vamos entender o que levou esse danado desse intelectual a querer, né, a chegar ao ponto de querer acabar com tudo por um ponto final na própria história, na própria vida. Vamos entender o que aconteceu para ele chegar nesse ponto e como que ele seguiu a vida dele. E vamos lá. Quem que é o tal do intelectual? O tal do intelectual, ele se chama Júlio César, gravem bem esse nome. Ele se chama Júlio César. Júlio César é quem? Um empresário, intelectual, hiper ultra mega bem sucedido, morto de inteligente, totalmente assim, sabe? Que é aquele ser humano totalmente aqui. O topo da intelectualidade. Como eu falei, bem sucedido, né? Tem din-din. E um cara bonito ao longo dos seus 40 anos, muito inteligente, muito culto, fala vários idiomas, o cara topão das galáxias, sabe? Esse é Júlio César. O que tá acontecendo? Tá todo mundo ali, bem numa sexta-feira, no meio do caos, avenidas lotadas e muito movimentadas, aquela loucura da sexta-feira para voltar para casa, numa encruzilhada de duas avenidas extremamente movimentadas, no topo de um prédio de 20 andares, edifício São Pablo, chiquérrimo, elite da cidade. Lá em cima,
no topo, no último andar, debruçado no parapeito do edifício, todo espelhado. Aquela coisa linda de morrer, estilo Las Vegas. Tá quem? 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 Júlio César. Prestes a fazer o quê? A se jogar ladeira abaixo. Se jogar de cima do topo do edifício. Lá embaixo tá aquele formigueiro de gente. As pessoas começaram a transitar para lá e para cá. E aí carro de bombeiro, ambulância, viatura, isolamento, todo mundo ali embaixo, no meio daquele olhando para cima e vendo aquele cristão lá em cima, prestes a acabar com a própria vida. Todo mundo olhando com o olho fixado e falando, meu Deus, tá doido, Jesus tem misericórdia. Meu filho, pelo amor de Deus, desça daí, não faça isso não. Enquanto outros estão olhando e falando assim, será que ele vai se jogar mesmo? Ai, meu Deus, eu não quero ver. Ai, meu Deus, eu não quero ver. Mas será que ele vai se jogar mesmo? O que será que aconteceu? O que será que ele quer para ali? Ai, meu Deus do céu. Essa é a cena. Lá em cima, com o Júlio César, no 20º andar, dentro da sala, que dá acesso à janela que ele tá no parapeito, tem um delegado de polícia top, o top dos tops do da psiquiatria, o melhor psiquiatra da região lá, tentando trocar uma ideia com ele, e o chefe do corpo de bombeiro. Estão ali. Seu Júlio César, meu filho, pelo amor de Deus, venha cá, bora conversar. Vamos repensar a teoria da sua vida. Vamos, você precisa entender que você é melhor do que isso, é só um momento. Vamos conversar sobre. Meu filho, venha cá, simbora, vamos. E ele aqui, vamos todos embora, seu bando de urubu. Vocês saiam de perto da minha ilustre pessoa, porque eu irei jogar-me, ninguém me empatarás a fazer isso. Não, meu amigo, não faça algo desse tipo, não destrua o seu terno carérrimo de milhões de dólares, o seu rosto tão lindo, não faça algo desse tipo. E eles dizendo, afastai-vos de mim, seus miseráveis urubus, vão-se para casa do pai de vocês e deixem eu fazer o que eu tenho que fazer. Ou seja, o circo estava armado ali, né? O negócio estava fervendo. O povo lá embaixo, pula, não pula, se joga, não se joga, não faça isso, faça. O povo cai em cima, moço, não faça isso. E ele, moço, eu vou fazer. Moço, pelo amor de Deus, moço, eu vou me jogar. Ponto. No meio desse auê todo, lá longe, vem tranquilo e calmo, transitando no meio das pessoas, um senhor, terno desgastado, cabelo desgrenhado, um bocado de tempo que não tinha um corte, rosto todo queimado, pele ressecada, um cheiro não muito agradável. A pessoa na qual você olha e vê que é uma pessoa que não tem muitos, né, condições financeiras. Aí, transitando, serpenteando cá no meio das pessoas. E aí ele fala, eu vou subir. E sobe. Chegando lá, o policial fala, não, vai subir não. Não, quem foi que disse? Não vai chegar lá não. Ele falou assim, vou, preciso. Não, não vai o quê? Falou, meu senhor, é o seguinte, eu preciso ir lá porque eu fui chamado. Ele me chamou. Não, mas como assim ele chamou? Quem que é você? Não interessa quem eu sou. Eu fui chamado, ele tá me esperando. Não, mas você tem que me dar o seu documento, ibiriri, bororó. Aí o maltrapilho virou pro policial, pro corpo de bombeiro, pro psiquiatra e falou assim, vocês querem perder tempo com essa burocracia aí? E nesse meio tempo deixar que ele se jogue lá de cima? Ele mandou me chamar. Ele vai se jogar. Vocês querem perder tempo com essa burocracia toda aí ou vocês querem me deixar passar para ir lá trocar uma ideia com o cidadão?
Aí se olharam assim, você quer ter na sua consciência a culpa de que alguém fez isso, né? Por sua culpa, porque você não me deixou passar e conversar com ele? Aí o policial, sem ter muito argumento, deixou o maltrapilho passar. Tá lá Júlio César na beira do parapeito, pronto para se jogar. Vou, não vou, vou, não vou, vou. Não tem quem me impeça de fazer o que eu tenho que ser feito. Nisso todo mundo já tinha tentado. Quando a pessoa tentava se aproximar, ele ia para se jogar, não se jogava. Ninguém ameaçava mais nem chegar perto com o medo dele se jogar. O que acontece? O maltrapilho dá um perdido no policial, dá um perdido no psiquiatra, dá um perdido no corpo de bombeiro. O Júlio César tá distraído lá para baixo, medindo a distância para se jogar. Ele chega de repente do lado do Júlio César e senta na beira do parapeito do edifício. Tranquilo e calmo, sem dizer uma única palavra. O Júlio César toma um susto e cai. Não, mentira, gente, brincadeira. Senão o livro acabava agora, né? O Júlio César toma um susto e nesse susto ele capemba para frente, volta para trás e olha assim pro lado e fala: quem que é você? O que você tá fazendo aqui? Cai fora daqui, eu vou me jogar. O maltrapilho, em toda a sua tranquilidade, toda a sua paz de espírito, que ninguém sabe de onde é que vem aquela paz de espírito, faz o quê? Se senta no parapeito, tranquilo e calmo, tira um sanduíche do bolso, começa a comer o sanduíchezinho dele lá, sentadinho, balançando as pernas, se deliciando com o seu maravilhoso sanduíche de peito de peru e começa a cantarolar. Que delicioso sanduíche de presunto de peito de peru, que gostoso. O Júlio César já tava surtado, surtou mais ainda, falou: cala a boca, sai daqui que eu vou me jogar, eu vou pá. O maltrapilho, muito irritado, falou: cala a boca, dá licença, você tá interrompendo meu jantar. Não se pode mais nem comer em paz nesse lugar. Misericórdia. O Júlio César toma um susto, dá um passo para trás, olha pro maltrapilho e fala: pronto, arrumei um que parece que é mais doido do que eu. Já pedi para você, saia daqui, se afaste. Você tá me atrapalhando. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar. Aí o maltrapilho olha pra cara de Júlio César, olha pra distância e aí fala pra ele assim: vai ser uma bela queda, hein? Você já parou pra pensar o impacto que vai ser seu corpo chegando lá embaixo? É corajoso, hein? E continuou tranquilo e calmo comendo o sanduíche dele. Essa altura do campeonato, minha amiga, Júlio César já tava brabo demais, porque enquanto os outros estavam com medo de se aproximar, dando a ele 1001 conselhos, pedindo para ele não se jogar, pedindo para ele não fazer aquilo, aquele bom e velho contexto que a gente já conhece. E agora uma visão minha, tá bom? Parece que é assim, quando você tá prestes a fazer alguma coisa e as pessoas ficam ali pra você: não faz, pensa, vê direitinho, não faz isso não, pensa na sua vida, nos seus filhos, na sua família. Parece que quanto mais as pessoas falam isso, mais a gente se sente induzida a fazer o que a gente tá pensando em fazer, né?
E às vezes é exatamente essa a reação que a gente espera das pessoas, né? Que as pessoas fiquem com dó, que as pessoas tentem impedir a gente com carinho, com conselhos, com aquela conversinha mansa, né? Tentando, não faz isso e tal, usando de psicologia, né? Pra que a gente volte atrás daquela decisão que a gente tá prestes a tomar. Só que Júlio César tomou um baita de um susto, porque o tal do maltrapilho não fez pouco caso dele. Tipo, eu tô nem aí se você quer se jogar, meu filho. Se você quer se arrebentar lá embaixo. Eu tô aqui tranquilo e falo comendo meu sanduíche de presunto de peito de peru. Tô aqui deliciando-me, porque lá embaixo tá a muvuca da gota serena. Tá o calor da moléstia. E aqui eu vi que tava fresquinho, ventiladinho, calmo, né? Vi que o senhor tava muito ocupado. Eu digo que ele não vai querer dividir o sanduíche comigo. Então eu vou poder comer meu sanduíche no fresquinho, que tá muito ventilado aqui no alto do edifício, sem aquela muvuca lá embaixo. Eu vou poder comer em paz. Então, se eu cuido do que você tá fazendo aí, deixa eu comer meu sanduíche em paz aqui, pelo amor de Deus. O Júlio César ficou revoltado com aquilo. Ele falou, não é possível isso, gente. Esse é mais louco do que eu. Capaz que ele se jogue e eu fique aqui em cima. Ou seja, até aí tava uma auê da gota serena, né? Júlio César naquela agonia pra querer se jogar. O povo lá atrás fazendo de tudo pra ele não se jogar. O povo lá embaixo, um dizendo pula, outro dizendo não pula. E enquanto isso, o maltrapilho tava lá sentadinho, comendo o lanche dele, o sanduíche dele, analisando a situação que Júlio César tava lá. Minha gente, isso é o primeiro capítulo do livro, que é a apresentação. É o encontro de Júlio César com o maltrapilho, do qual a gente não sabe o nome, mas que se apresenta como o vendedor de sonhos. Esse é o contexto da situação de como toda a história começa a se desenrolar. Aqui no livro, na página 17, fala um pouco dessa essência que eu contei pra vocês agora. Aqui fala assim, Júlio César tá lá brabo, né? Falando, vá-se embora, senão aí é que eu vou me jogar mesmo. E o forasteiro, no caso o maltrapilho, com a maior naturalidade do mundo, tirou seu sanduíche do bolso e começou a comer, prazerosamente, mordendo entre uma mordida e outra, assoviando e cantarolando uma música felicíssima da vida. E bravo, né? Porque o Júlio César começou a gritar com ele, mandando ele cair fora dali. Porque ele se sentiu desprestigiado. Era como se o maltrapilho estivesse fazendo pouco caso da dor e do sofrimento dele. Ele se sentiu extremamente invadido, né? E aí ele falou, pare com essa música que eu me jogo daqui agora. E o maltrapilho olhou pra ele e falou, você quer fazer o favor de não perturbar o meu jantar? Por favor. E detalhe, que eu me esqueci de falar pra vocês, além dele estar comendo prazerosamente o sanduíche dele, comendo, cantarolando, assoviando, enquanto o Júlio César tava surtando, ele ainda ofereceu pra ele um pedaço de sanduíche. Vai, quer um pedacinho? Eu divido com você. Quer? Tá, só uma mordidinha, quer? Né? Não quer? Não? Beleza, então. Lógico que ele não ia querer, né? E até nesse momento, ninguém estava entendendo caçapava de nada. Vendo tudo isso acontecer, o chefe de polícia tremeu na base, o psiquiatra arregalou os olhos e o chefe de bombeiro franziu a testa e ninguém estava entendendo nada. Ninguém estava entendendo nada. Júlio César ficou sem reação e ficou ali pensando com ele. Não é possível. O cara é pior que eu. É mais... Amigo, será que você pode esperar na fila, por favor?
Eu tô aqui resolvendo meu impasse aqui. Você quer também? Espere na fila, mas fique quietinho, caladinho aí. Não interrompa minha concentração. Deixa eu, né, curtir o meu momento aqui. E essa é a situação. Esse é o final do primeiro capítulo. Agora vai vir um próximo que eu não vou comentar com vocês hoje para não ficar muito longo. Mas o próximo é a apresentação. Aqui, nessa apresentação, o maltrapilho vai explicar quem é, por que ele está ali, como ele pode ser chamado. Júlio César vai se sentir extremamente invadido, mais ainda, e vai começar a ver as portas se abrindo, as janelas se abrindo, porque até aquele determinado momento ele só está conseguindo olhar para dentro dele, para o fracasso da vida dele, e a única coisa que está atraindo ele é a beira do precipício. É a altura que ele está e o fim de tudo de ruim que ele está sentindo naquele momento. Mas a partir do momento que ele começa a dialogar com o estranho maltrapilho, as janelas começam a se abrir. E não com aquele conversinha de mel na boca, com aquele papinho que a gente, né, conhece, que é o mais normal, digamos assim, das pessoas da área da saúde, né? Que tenta acolher, que tenta acalentar, que tenta fazer a pessoa repensar. Mas ele começa a ser abordado de uma forma totalmente diferente. O maltrapilho, o estranho, o vendedor de sonhos, ele tem uma abordagem totalmente diferente com Júlio César. Enquanto os outros, digamos assim, abrem carinhosamente janelas, que para Júlio César não tem sentido nenhum, valor nenhum, o maltrapilho, ele vai como que meter o pé na porta, sabe? Ele vai sair abrindo na base da voadora portas e janelas na frente de Júlio César, fazendo ele enxergar as coisas e a vida de uma forma que até então ele nunca teve a capacidade de enxergar. E nesse início de leitura hoje, qual que é a reflexão que eu tenho para vocês do início do livro? É que às vezes a gente está tão preso olhando para dentro da gente, para o nosso fracasso, que a gente esquece de olhar para trás da nossa história, esquece de olhar o que está na nossa frente, esquece de olhar o que está nos nossos lados. A gente só olha para dentro da gente, para a beira do precipício. E quanto mais as pessoas falam aqui, tentando convencer a gente de que não tem necessidade de fazer aquilo, mais desejo a gente tem de fazer aquilo, porque a gente já não aguenta mais isso aqui. A gente não aguenta mais, a gente já chegou no nosso limite. Só que o estranho vendedor de sonhos, ele desenvolveu uma abordagem diferente. Enquanto Júlio César estava aqui, cheio de tudo, à beira do precipício, sabendo que lá embaixo ele ia encontrar o alívio que ele tanto buscava, e enquanto os outros estavam aqui, né, enchendo mais ainda a cabeça dele, a multidão estava ali embaixo, pula, não pula, pula, não pula. Do nada, de onde Júlio César menos esperou, de onde a mente de Júlio César menos esperava, surge o maltrapilho, com um contexto totalmente fora de tudo aquilo ali. Ou seja, é como se o Júlio César estivesse ali vendo aquele monte de luzinhas pretas e brancas, chatas, enjoativas e repetitivas, e de repente do nada viesse um flash de uma luz vermelha, esvoaçante, sabe, afrontosa, na direção dele, que fez com que ele tirasse o sentido de tudo isso aqui e se virasse pra cá e falasse: o quê? Peraí, calma, o que é isso? E por si só, isso já fez uma grande diferença. Porque por um segundo, talvez, de toda a vida dele, no meio daquele
desespero que ele estava vivendo, das pessoas aqui no ouvido, da vida dele, da realidade dele, dos sentimentos que habitavam dentro dele, sabe-se lá quantos anos ele não estava no meio disso aqui. No meio disso aqui. Tudo aquilo já sufocando ele. E nada tirava a atenção dele disso aqui. E ele já estava sufocado, ele já não estava mais conseguindo respirar no meio de tudo isso aqui. Aí de repente do nada vem algo aqui que chama a atenção dele. Da forma mais abrupta, mais pá! Sabe? E aí ele tira a atenção para aquilo ali e fala, não, calma, peraí, como assim? E é exatamente isso que o forasteiro precisava. Tirar o foco de Júlio César do meio daquela aura toda que ele estava envolvido e puxar a atenção dele um segundo para um outro foco, para aí sim ele ter uma chance de começar a abordar ele, fazer com que ele começasse a ver as outras portas e janelas se abrindo. E é sobre isso. E eu acredito que, assim como eu me identifiquei muito com isso, com toda essa situação, talvez aí tenha alguém que também se identifique. Talvez você, hoje, está vivendo a mesma situação de Júlio César. Talvez hoje você está cansado, sobrecarregado, você não aguenta mais ouvir os mesmos conselhos, buscando as mesmas ajudas terapêuticas, ouvindo praticamente as mesmas coisas das mesmas pessoas, da sua família, do seu trabalho, da sua casa. Nada mais faz sentido. Você tá aqui, ó. Tá aqui. Esse looping de coisas que nada faz sentido, às vezes por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. E tudo aquilo já te sufocou e nada daquilo mais faz sentido pra você. E talvez você só precise de 1 minuto. Aliás, 1 segundo. Que alguém consiga desviar o seu foco. Que alguém consiga tirar você do meio disso aqui, que você consiga parar de ver só isso aqui e virar a sua atenção para uma outra coisa que na sua mente não faz sentido. É como se eu estivesse aqui olhando para todas essas cores e para esse armário e para tudo isso aqui e sufocada disso aqui, de repente do nada essa garrafa azul ou esse cone amarelo fizesse assim, ó, olha pra mim, e eu voltasse a minha atenção pra ali, falasse, como assim? O que esse amarelo tá fazendo aí? Né? Tipo, sai daí, amarelo, deixa eu aqui no meio da minha confusão, presta a fazer o que eu tenho que fazer. Só que é aquela coisa que quando você vê, você não consegue mais desver. Até então você tá aqui no meio das suas loucuras e insanidades e dores e sofrimento e caos. E o amarelo tá ali, você não nem tchum pra ele, mas de repente, do nada, o amarelo chama a sua atenção. Você vê o amarelo. E depois que você vê ele, você não consegue mais desver. Por mais que tudo isso aqui esteja te sufocando, a sua atenção se voltou pra lá. Então, é pra lá que o seu foco vai ser direcionado. E se o amarelo tiver um bom argumento, ele vai conseguir prender a sua atenção. E é nesse prender a atenção que tudo pode mudar. E é exatamente sobre isso que se trata o livro. Foi 1 segundo de atenção que o estranho conseguiu puxar de Júlio César, que vai fazer com que toda a história se desenrole. E graças ao meu bom Deus eu consegui. Hoje não tá tão bom, eu ainda tô muito tímida, ainda tô muito envergonhada, ainda tô me perdendo nas palavras, mas eu tô muito feliz por ter conseguido fazer isso. Fazia muitos anos que eu tinha esse projeto comigo, de começar um projeto de leitura no YouTube para conversar com as pessoas, para explicar do meu jeitinho, da minha forma, como eu consigo ler e entender as coisas, porque eu sei que nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo tem paciência para ler, nem todo mundo tem tempo para ler. Nem todo mundo tem dinheiro para investir em leitura, por mais baratinha que seja, porque para essa pessoa não é uma prioridade. E a minha intenção é desenvolver minha dicção,
de melhorar minha timidez, aprender a me comunicar melhor com as pessoas e tentar levar uma mensagem positiva para você. De alguma forma tentar alegrar o seu dia ou te fazer pensar um pouquinho fora da caixa, desviar a tua atenção um pouquinho dos teus problemas para uma outra situação. Você entendeu? A minha intenção com esse canal é talvez ser a cor amarela, que puxa um pouco da sua atenção para tudo de ruim, tudo de caótico que está acontecendo na sua vida, e você direciona a sua atenção para cor amarela, mesmo não te interessando, mesmo não fazendo sentido nenhum, chamou a sua atenção. E talvez esse chamar a atenção seja o suficiente para fazer você ter um dia um pouco melhor. Então, gente, eu agradeço se alguém assistiu até aqui, né? Mesmo que alguém não tenha assistido, pra mim é uma vitória conseguir fazer isso, conseguir abrir a câmera do meu celular, ler o capítulo, me esforçar para transmitir para vocês de uma forma tranquila, leve. Eu falo muito rápido, eu falo muito com as mãos, então eu não sei se as pessoas vão entender, mas é só a primeira vez, o primeiro capítulo, são 200 e lá vai bolinha de capítulos, então eu acho que quando chegar da metade pro final eu já vou estar bem melhor. Mas, como eu falo nos meus outros vídeos e coloco nas minhas legendas, esse é o meu 1% de hoje. Faça você também o seu 1% todo dia, seja qual for a sua estratégia, seja qual for a sua motivação. Procure algo para fazer, divida esse algo em 100 porções e faça 1% todo dia. E esse é o meu 1% de hoje. Ontem eu não consegui, sábado e domingo também não, mas hoje, terça-feira, eu tô aqui fazendo o meu 1%. E amanhã eu quero estar aqui de novo. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Mas essa não é a minha preocupação agora. A minha preocupação era o hoje. E agora eu vou desligar essa câmera com meu coração calmo. Porque eu sei que eu cumpri o meu propósito de hoje. Eu comecei. Amanhã é outro dia. Eu espero estar aqui com você. Mais ou menos nesse horário. Para continuar com a nossa história. Se você viu, se você gostou, se fez algum sentido para você, deixa um comentário para mim, deixa um coraçãozinho para mim, ou deixa só o meu 1% no comentário, ou simplesmente clica no joinha para eu saber que alguém ouviu e que para você fez alguma diferença, que eu não tô sozinha nessa trajetória, tá bom? E se eu estiver sozinha também não tem problema, porque eu estou aqui comigo mesmo. Lá no céu tem bastante gente também olhando. E eu sei que hoje é o início e daqui a um ano eu vou olhar para trás e eu vou conseguir me orgulhar da minha trajetória. Porque a gente só continua sendo a mesma pessoa todos os dias se a gente não se colocar em movimento. Se a gente se colocar em movimento, a gente sempre vai mudar, mesmo que seja 1%. E não esquece do que eu falo para você. Deus só abençoa ações. Movimento. Deus só abençoa movimento. Porque Ele precisa ter algo para abençoar. Se você não se movimenta, o que Deus vai abençoar? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar aqui com o meu tapetinho. Talvez amanhã eu consiga trazer ele pronto para vocês. Vou mostrar como ficar. Tome água. Toma seu cafezinho. E tchau, tchau. Até amanhã.